Olá, meu nome é Pedro Henrique Medeiros, integrante do grupo é Bianca Martins Saraiva, e hoje falaremos sobre a lei de Faraday e o gerador elétrico. Começando pela introdução, o fenômeno da indução eletromagnética foi descoberto pelo físico e químico britânico Michael Faraday, em 1831, e a formulação matemática da sua teoria foi feita por Franz Ernst Neumann. A indução eletromagnética é o processo pelo qual uma corrente pode ser induzida a fluir devido a uma variação no campo magnético. A lei de Faraday relaciona a taxa da variação do fluxo magnético através de uma espira com a magnitude da força eletromotriz induzida nela. Essa relação é expressa pela seguinte fórmula: a força eletromotriz refere-se à diferença de potencial ao redor da espira descarregada, ou seja, quando a resistência no circuito é alta. Na prática, geralmente é suficiente pensar na força eletromotriz como uma tensão, visto que ambas, a tensão e a força eletromotriz, são medidas usando a mesma unidade, o volt. De acordo com a lei de Faraday, a força eletromotriz induzida sobre o circuito é igual à taxa de variação do fluxo magnético. O módulo da força eletromotriz induzida em uma espira condutora vai ser igual à taxa de variação com o tempo do fluxo magnético que atravessa a espira, onde sabe-se que a expressão para calcular a força eletromotriz é essa apresentada acima. O sinal negativo mostra que a força eletromotriz se opõe à variação do fluxo. A posição angular da bobina é medida em relação a uma reta ou um plano de referência, e de acordo com a escolha, o fluxo magnético pode ser escrito de diferentes formas. Para o exercício escolhido, o fluxo magnético será dado por BA cosseno de θ. Como a bobina está girando numa velocidade angular constante, o θ aumenta linearmente com o tempo. Portanto, θ é igual a 2πft, onde θ é o ângulo em radianos e 2πf é a velocidade angular. Como a área de uma bobina retangular é igual a A igual a B, a lei de Faraday nos dá que a força eletromotriz é igual a menos N, que é o número de espiras, vezes a variação do fluxo magnético com o tempo. Portanto, resolvendo a derivada, nós teremos que a força eletromotriz induzida na bobina vai ser dada por 2πf NAB seno de 2πf de T, onde essa equação ela também vai poder ser escrita como a força eletromotriz sendo ε0 seno de 2πft, onde o ε0 ele vai ser 2πf NABB. Como foi deduzido no exercício anterior, a força eletromotriz ela vai ser dada por 2πf NABB. Substituindo os valores da força eletromotriz, da frequência e do campo magnético, nós vamos obter que o NAB ele vai ser aproximadamente 0,796 metros quadrados. Para complementar o nosso trabalho, colocamos o link de um simulador muito interessante para os estudos da lei de Faraday e a seguir apresentaremos um vídeo com algumas breves explicações do funcionamento do simulador. Bom, começando aqui com o ímã, a gente consegue perceber que dá para movimentar esse ímã. Uma característica do ímã são seus polos, sendo um sul e um norte. As distribuições das linhas de campo magnética são representadas por bússolas. A gente consegue observar dentro do ímã, mostrar ou não mostrar o campo, mostrar ou não a bússola. A gente consegue mostrar o medidor de campo magnético também. A gente pode observar que dá para inverter a polaridade e para modificar a intensidade do ímã. Aqui nós temos um solenoide, que é o conjunto de espiras sobre a forma de espiral, e temos um ímã. A gente consegue mostrar a lei de Faraday, que diz que para haver a força eletromotriz induzida nos terminais do circuito, deve existir a variação do fluxo magnético nesse circuito, na área desse circuito, no caso desse solenoide. O solenoide, quando ele tem que o fluxo magnético indutor produzido pelo ímã, e se o fluxo magnético indutor ele é variável lá na área da espira, vai ter que surgir uma corrente induzida nesse circuito que se opõe de tal forma que o fluxo magnético gerado por essa corrente elétrica se opõe à variação do fluxo magnético indutor. Então, é claro que quanto maior a área dessa espira, por exemplo, e aí eu posso somente inverter a polaridade, e então variando o fluxo magnético na área dessa espira, maior vai ser a intensidade da força eletromotriz induzida nos terminais desse indutor. Se eu reduzir a área da espira e inverter a polaridade, aparentemente menor será a quantidade de fluxo. Então, quanto maior a quantidade de linhas, ou seja, quanto maior a área, maior vai ser o fluxo e maior será a variação.
Além de movimentar e inverter a polaridade do ímã, a gente poderia simplesmente só movimentar o ímã, que também geraria uma variação de fluxo magnético, ou também movimentar apenas o solenoide, que se movimentar o solenoide também vai existir a variação do fluxo magnético. Outra coisa interessante é aumentar o número de espiras. Quanto maior o número de espiras, maior vai ser a força eletromotriz induzida. E outra coisa que poderia fazer é colocar um voltímetro ao invés da lâmpada no circuito. A gente pode colocar o eletroímã, que nada mais é do que um ímã artificial produzido a partir da conexão nessa bateria. Então, essa bateria, quando tem corrente elétrica, produz campo magnético. No caso, tem um campo magnético constante, e se a gente for colocar a corrente alternada, temos o campo magnético do tipo alternado também. A gente tem um transformador cujo princípio de funcionamento são dois circuitos que não são eletricamente conectados, mas que interagem a partir do eletromagnetismo, e se eu colocar um circuito inicial em corrente alternada, então esse primeiro circuito gera um fluxo variável no segundo circuito, produzindo uma tensão induzida, uma força eletromotriz induzida. No caso do gerador, tendo fluxo de água faz com que o ímã se movimente. Quando ele se movimenta, varia o fluxo magnético, portanto, se mostrar o campo magnético, percebe que o campo está variando em torno desse ímã. E se tem um fluxo magnético variável, vai produzir força eletromotriz induzida nos terminais do solenoide.